Agora sim, gente, bem-vindo a todos, mais um Encontro com os Gigantes. Meu nome é Rodrigo Macleod, eu sou gerente técnico e também gerente da parte de parceiros aqui da Verde. Tá? Sou engenheiro agrônomo, formado pela Federal de Lavras, tenho também mestrado pela Unesp em Botucatu, em proteção de plantas, um MBA de gestão de negócios pela USP-Exalc e também um MBA de marketing pela USP-Exalc. Já trabalho aqui na Verde há mais de 6 anos também. Hoje já temos uma ilustre presença aí do Eduardo Stein, tá? Que ele é mestre em engenharia florestal, e com ênfase em melhoramento florestal pela Universidade Federal de Lavras, a UFLA. Também é biólogo, graduado pela Universidade Federal de Viçosa e consultor florestal na FUST Consultoria, além de prestar consultoria na plataforma Consultores do Agro, em www.consultoresdoagro.com.br. Eduardo atua há 14 nos segmentos de 14 anos no segmento de análise de madeiras de alto valor agregado, como cedro australiano e mogno africano. Seu trabalho ele entende aí os clientes na área de atende os seus clientes na área de pesquisa, viveiros, programação de vegetativa, plantio, nutrição de plantas, manejo florestal, processamento, secagem da madeira. Eduardo também é cofundador do site Madeira em Pé, além de ser gestor e responsável pelo melhoramento genético de cedro australiano do Brasil. Falando para vocês aí, já que a gente falou sobre os consultores do agro, até para quem não conhece, tá, gente? Consultores do agro aí é uma comunidade, tá, aberto para promover aí contato dos agricultores com os consultores de todo o país, tá? Para os consultores e pesquisadores e de outras empresas de consultoria, é possível se cadastrar e divulgar o seu serviço aí gratuitamente. Tá? E todos os produtores aí podem estar acessando também, caso queira aí, ter acesso a um consultor de alguma determinada área e procurar na plataforma. Tá, ok? A plataforma permite também agendar consultoria e receber o pagamento aí via cartão no próprio site. Então, eu também convido a todos vocês aí, tá, que queiram participar, seja consultores, trabalhem na parte de pesquisa e tudo mais, para se cadastrar aos consultores do agro, seja também aqueles produtores que queiram aí entrar para procurar seu próprio consultor. Tá? Está aqui na parte no QR Code aqui na lateral, ok? Caso vocês queiram, é só vocês colocarem aí seu celular no QR Code, que vocês podem acessar aí os consultores do agro, ok? Vocês podem também acessar os consultores do agro acessando pelo link, tá? www.consultoresdoagro.com.br, ok? Eu queria dar boas-vindas ao Eduardo, tá? Que hoje vai falar sobre alta produtividade no setor florestal. Eduardo, muito obrigado pela ilustre presença aí, ok? E a palavra está com você aí. Muito obrigado. Ok. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Acho que eu já fui devidamente apresentado pelo Rodrigo. Eu trabalho com consultoria florestal desde 2010 e principalmente com meliáceas, com cedro australiano, com os mognos africanos. Eu venho hoje falar sobre altas produtividades no setor florestal. Um pré-requisito para a produção de madeira serrada de alto valor agregado. Eu gostaria de agradecer muito a Verde Agritech e os consultores do agro pela oportunidade de falar. Bom, eu vou começar falando, quando a questão é produtividade e qualidade, eu tenho uma premissa dentro da empresa, que é de que agregar valor à madeira depende dos detalhes. Então, para fazer um bom trabalho, é necessário ter controle do que você está fazendo. Daí que entra o papel da consultoria, né? Entra o papel do consultor para ajudar o produtor a obter essa produtividade, a realmente cortar atalhos aí que vão permitir que ele produza mais e melhor no final do processo. Eu aproveito a oportunidade aqui, Rodrigo, para poder pedir que as pessoas que tiverem interesse em receber essa apresentação, ou mesmo receber outros documentos que eu pretendo disponibilizar,
pedir, por favor, que eles entrem através do Instagram, no @FUST Consultoria, e deixem uma mensagem na imagem referente ao evento do Encontro com Gigantes. Tá? Bom, falar brevemente aqui sobre a FUST. Ô, Eduardo, eu estou colocando aqui no bate-papo também para ficar guardado aqui na lateral, viu? Perfeito. Seria interessante eu mudar essa forma. Já consegui. Tá. Bom, então a empresa surgiu em março de 2017, em Campo Belo, Minas Gerais, da necessidade de ampliar o atendimento aos clientes da Bela Vista Florestal, que é a empresa que eu trabalhei durante 10 anos no programa de melhoramento do cedro australiano. Na minha opinião, é um dos principais cases de sucesso em melhoramento no Brasil, dado a ousadia dele, né? Ser uma empresa pequena, uma empresa que trabalhou bastante para poder conseguir esse sucesso, e pelo segmento que diferencia do melhoramento tradicional, que normalmente ele atua para a produção de celulose, né? Cultivares que produzem celulose ou energia, principalmente. Então, no caso, nós desenvolvemos cultivares com o objetivo de produzir madeira serrada de alto valor. A empresa, então, ela é especializada nesse segmento, tá? E muita gente chama essas madeiras de madeiras nobres, né, para ficar mais caracterizado. A empresa, então, foi criada por mim, pela engenheira agrônoma Érica Vilela, com conhecimento amplo e experiência na produção de mudas florestais, plantios florestais, melhoramento genético florestal, pesquisa aplicada ao setor, serraria e secagem de madeira. Nós temos clientes em Minas, São Paulo, Bahia, Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul, e atendemos também alguns clientes no Paraguai. Nós ajudamos os produtores em todas as etapas da floresta, desde a escolha da espécie, o preparo, o plantio, tratos culturais, desbaste, a desrama, inventários e até a secagem e processamento da madeira. Isso é uma herança do trabalho que nós fizemos no programa de melhoramento, onde a Bela Vista teve a oportunidade de verticalizar a sua produção. Então, eu, como gestor do programa de melhoramento, eu pude passar por todas essas etapas e adquirir assim, uma experiência fora do comum durante esse período. Nós ajudamos serrarias e produtores na produção de madeira serrada e secagem de madeira por obtenção desse alto valor agregado. Quais são os diferenciais da FUST? Nós realizamos atendimento online e presencial. A FUST presta serviço em todas as etapas da floresta. Ela atende pequenos, médios e grandes produtores de madeira serrada em quase todo o Brasil, no plantio, silvicultura, processamento e secagem. Ela busca o aprimoramento técnico do cliente e de sua equipe através de teoria e práticas de campo. Esse é um cuidado muito grande que nós temos no sentido de garantir que o trabalho que está sendo realizado ele vai ser compreendido pelo produtor e ele vai saber desenvolver aquilo depois que o atendimento for realizado, ele e seus funcionários. Então, eu acredito que isso é um diferencial. A FUST tem estrutura própria e, junto com a estrutura de parceiros na sede, é possível permitir o contato do cliente com todas as etapas do segmento florestal, né? Desde viveiro, que no caso é a Bela Vista Florestal, né? Os plantios que existem na fazenda Bela Vista de diversas espécies, passando por cedro, eucalipto, os mognos, teca, além de possuir uma serraria e uma marcenaria. Então, quem tem interesse em ter um contato com todo o segmento florestal num lugar só, esse lugar é a FUST Consultoria, aqui em Campo Belo, Minas Gerais. A FUST também atua com pesquisa florestal aplicada para empresas, especialmente a propagação vegetativa e o melhoramento genético. São as minhas principais linhas de trabalho. Aproveitar rapidinho também para falar a respeito da plataforma Madeira em Pé, que é uma iniciativa que eu criei junto com um engenheiro florestal e um cientista da computação, que tem o objetivo de criar um banco de dados florestal que visa aumentar a quantidade de informações e permitir que produtores de diversos plantios, de diversas espécies, ao longo de todo o Brasil, possam divulgar as suas florestas
e assim atrair a visibilidade. Normalmente, a venda de madeira ela acontece principalmente entre grandes empresas, e os pequenos sempre ficam de fora. Então, todo mundo sempre me pede, né, Eduardo, me ajuda a vender madeira. Eu não sabia como fazer, então eu resolvi construir essa plataforma, com o objetivo de ajudar a todos. Então, eu vou começar a minha apresentação dizendo que eu decidi fazer uma coisa assim, bem ousada e falar sobre a questão da produtividade florestal dentro dos diversos níveis e fatores que podem interferir nessa produtividade e que as pessoas que assistem, né, que os ouvintes tenham a oportunidade de compreendê-los e evitá-los ou utilizá-los. Então, ora eu falarei do que deve ser feito, ora eu falarei do que não deve ser feito. Porque isso é uma coisa extremamente didática. Então, pensando em produção florestal e pensando em produtividade, foi muito difícil para mim fazer essa apresentação considerando a gama de finalidades que o setor florestal possui, né? Desde a produção de papel, celulose, carvão, lenha, painéis, madeiras serrados, produtos não madeireiros, como resinas, né? Como o caso do mel. É uma amplitude muito grande. Então, eu tentei me concentrar no que tem em comum entre essas atividades, sem dar uma ênfase específica a uma apenas, tá? Mas caracterizar bem o que afeta a produtividade. Talvez eu nem cite as espécies enquanto estou falando, para poder deixar isso bem formalizado. Entre os fatores que afetam a produtividade florestal, nós podemos elencar dezenas, inclusive tem vários que ficaram aí de fora. Eu achei pertinente colocar os principais e os que eu poderia falar, mas numa conversa, talvez até o pessoal que está assistindo no chat teria a possibilidade de postar aí outros fatores que eles enxergam que afetam a produtividade, que eu deixei de fora aqui. Mas entre os principais, a gente pode considerar o material genético, o solo, a sua fertilidade, a sua estrutura, né? A parte biológica do solo, a questão da precipitação, o clima. Então, a gente chama essas características de características edafoclimáticas, tá? Além disso, existem as questões que envolvem a parte silvicultural, como o arranjo de plantio, onde é possível montar sistemas aí com rua e distância entre plantas, né? E o espaçamento, que seria a área, né? A função, a área em função desse arranjo de plantas. Então, por exemplo, espaçamento 3x2, nós temos uma área aí de 6 metros quadrados por árvore. Tá? A questão da nutrição de plantas, que eu acho que é um fator fundamental, é tão importante que eu acho que eu repeti ele de novo aqui em cima. Tá? A idade de corte. A idade de corte ela tem influência muito grande, seja no volume que está sendo produzido, ou seja, na maturidade dessa madeira para a finalidade que ela terá. A questão da sanidade e ocorrência de pragas, que está intimamente ligada aí à questão da nutrição e das questões edafoclimáticas e também da região biogeográfica escolhida para o plantio. A colheita florestal como um fator que afeta a produtividade também, seja porque ela emperra processos que podem vir, né, após, como a questão do processamento e a secagem, ou seja porque é possível ter perdas também nessa etapa, lá no campo, no momento da colheita. A questão da produtividade também tem a ver com o processamento da madeira, já que é necessário um rendimento, e se esse rendimento não for alcançado no desdobro da madeira enquanto processo, é possível ter muita perda. E faltou aí falar, eu já estou lembrando do outro fator, que é a questão da secagem, que é um dos principais gargalos com relação à produção de madeira serrada de alto valor. Em muitos momentos eu vou dar ênfase a essa questão da madeira serrada de alto valor, porque é o que eu trabalho, é a minha especialidade, então eu vou compartilhar um pouquinho disso com vocês. E a questão da qualidade. Muitas vezes você tem a produção,
você atinge determinadas metas de produção, mas essa produção não tem qualidade. E isso derruba a produtividade e consequentemente, derruba também a rentabilidade, já que a qualidade impacta normalmente no valor do que está sendo comercializado. Outros fatores que afetam a produtividade, eu posso citar a questão dos ILPFs e consórcios. A integração pecuária, lavoura, floresta é uma ferramenta fantástica onde é possível agregar produtividade, né, e rentabilidade, mesclando culturas diferentes dentro da mesma área. Então, vamos considerar isso também um fator de produtividade dentro das áreas, mesmo que não seja só apenas o fator florestal. Então, é possível ter pasto, é possível ter café, é possível ter cacau, é possível combinar espécies florestais, fruticultura, entre outros fatores. Tá? São muitos mesmo. A gente poderia ficar falando isso aqui um tempão. Quando a gente fala de produtividade, a escolha do material genético ela é um dos principais fatores. Porque o que eu vou plantar? O que define o que eu vou plantar? Eu preciso produzir uma determinada finalidade, o meu material genético ele tem que acompanhar essa finalidade. Então, hoje em dia, existem clones de eucalipto, por exemplo, para a produção de energia, existem clones de eucalipto para a produção de papel, existem clones de pinos também específicos que ajudam na produtividade. Então, essa questão da escolha do material genético envolve a espécie, envolve também se o material será clonal ou se será seminal. Essa discussão de que se eu devo plantar clone ou semente tem muito a ver com o histórico tecnológico dessa cultura. Tá? Então, a escolha desse material genético, ele deve contemplar uma série de questões, principalmente aspectos técnicos de produção, porque muitas vezes o produtor ele fica restrito à questão da rentabilidade. Ele pensa que ele vai produzir uma determinada cultura, porque essa cultura vale muito, porque ela agrega muito valor. Mas nem sempre isso é possível dentro das áreas. Tá? Nem toda cultura está apta para um determinado sítio. Então, isso representa um fato que não pode ser desprezado. A questão do plantio equiano, né, um plantio puro ou um sistema florestal que vai impactar na questão da integração lavoura, pecuária, floresta, também é uma coisa que deve ser definida. Eu vou plantar só um material genético, eu vou plantar mais de um material genético, como que eu vou organizar esses materiais genéticos dentro do sítio? Né? E, por fim, qual material mesmo, né? Qual clone? Porque a gente fala assim, eucalipto tem quase 800 materiais genéticos inscritos dentro do mapa. Então, tem que saber exatamente o que é que você está querendo fazer para não ter susto depois. As principais espécies produzidas no Brasil hoje em dia são o gênero eucaliptus, gênero corímbia e gênero pinus. A indústria de base utiliza essas espécies para a produção florestal, principalmente de celulose, madeira serrada e painéis, que é o grosso da produção nacional. Mas existem outras espécies. Tá? Essas espécies elas são muito robustas, são espécies bem rústicas, que apresentam grande produtividade, muitas delas são frutos aí de melhoramento genético dentro desses gêneros. Então, tem material à vontade para poder escolher. Mas, quando a gente fala aí de produção de madeira serrada, nem todo mundo é afim de cultivar o eucalipto ou mesmo o pino, seja por causa da região que ele está cultivando, ou seja por causa de aspectos dessas madeiras, principalmente considerando a aceitação do mercado e características técnicas mesmo. Então, hoje em dia, existem espécies exóticas que são produzidas para a finalidade de serraria, né, de madeira de alto valor agregado, como é o caso da teca, como é o caso do cedro australiano,
São 13 espécies de mogno africano que são mais cultivadas no Brasil, principalmente, ainda está caivorensis, nossa, isso passou, mas hoje em dia a gente chama caivorensis de caia grande foliola. Tá? Tem o cinnamon ou Santa Bárbara, que é a Amélia zedarac, o cedro indiano, que é o Acrocarpus fraxinifolium, né, que é uma leguminosa, além do eucalipto também é utilizado. Outras espécies de eucalipto não tão comuns. Quando a gente pensa em espécies nativas, nós temos o paricá, nós temos o jequitibá vermelho, temos o jequitibá branco, pau de balsa, louro pardo, guanandi, cedro brasileiro, cedro espanhol, o mogno brasileiro. Então, existem várias alternativas para a produção. Quando a questão é escolher, então, um material genético, é pensar em qual finalidade e pensar aonde eu vou cultivar esse material e pensar também qual a rentabilidade que ele vai me trazer. Tá? Visto que muitas dessas espécies, elas não têm melhoramento nenhum, representam ainda material selvagem, então que esses materiais apresentam baixa produtividade. Então, é interessante ter cautela nessa questão da escolha da espécie, principalmente com relação à parte de rentabilidade. Quando a gente pensa em produtividade, tem que estar tudo adequado, tem que estar tudo funcionando bem, nós temos que tentar ter controle do máximo de variáveis possíveis, porque cada uma delas terá interferência nessa produtividade final. Então, no momento de escolher uma área, é necessário procurar solos férteis, de preferência trabalhar com solos corrigidos. Se não forem corrigidos, eles devem ser corrigidos. Áreas que tenham topografia adequada, porque o impacto da topografia, né, em áreas que têm muita declividade na colheita, no custo da colheita, na velocidade da colheita, atrapalha a produtividade da colheita e tem impacto na rentabilidade. Selecionar áreas que têm precipitação. E se não tiverem precipitação suficiente, é necessária a irrigação desses plantios para que a espécie produza. Muitas vezes, a espécie pode ser plantada, ela não morre, mas ela também não produz, porque não se escolhe locais com precipitação adequada. Então, para essas espécies florestais, a precipitação mínima é de 1.300 milímetros de chuva por ano. Tá? De preferência, bem distribuído, mas ultimamente está bem complicado. O déficit hídrico, né, ele deve ser considerado, então, materiais genéticos como o eucalipto conseguem lidar melhor com essa questão do déficit hídrico, apesar de que, ultimamente, com a variação climática, mesmo eles, as empresas tiveram problemas, né, com esses materiais genéticos, que são plantados em locais que têm déficit hídrico. Tá? A questão da profundidade dos solos também deve ser observada e deve-se evitar solos rasos, porque solos rasos podem funcionar como um impedimento para o desenvolvimento das raízes, assim como a presença de cascalho, tá? Ou material, pedras, pedregulhos presentes no solo, porque eles também vão criar uma espécie de confinamento das raízes. A época de implantação também é fundamental. É possível se plantar quase todo ano, mas tem períodos que são melhores para o plantio. Então, isso deve ser observado e deve-se ter noção, deve-se fazer um paralelo com a sua região. Tá? Cada região tem um momento mais adequado para o plantio. A questão da altitude e da latitude também tem um impacto grande, né, na escolha da área, porque elas influenciam na temperatura e na radiação. Isso pode limitar algumas espécies. Tá? E a questão do acesso. O acesso é muito importante. Fazer plantios em áreas com acesso ruim vai ter um impacto na produtividade, porque normalmente você não consegue desenvolver a operação de cultivo como você poderia fazer em áreas planas. Então, tudo fica mais caro, tudo fica mais difícil, às vezes não tem estrada, chove, a estrada acaba, o trator não sobe, então é importante considerar isso também.
Só aproveitando aqui para a gente ter uma noção dessa questão da produtividade, eu gostaria de mostrar para vocês um exemplo, né, do que é a integração lavoura-pecuária, num consórcio aí de cedro australiano com café, no município de Campo Belo, né, Minas Gerais, num sistema não irrigado. Então, nós temos aí um cultivar, que é o cultivar BV 1110, né, que foi plantado em novembro de 2011. Observem que o desenvolvimento dele com 3 anos e meio já era uma coisa impressionante, e com 6,9 anos, ele já é quase da largura do proprietário. O desenvolvimento é muito grande. Agora, eu devia ter colocado uma terceira foto, não tive a oportunidade de fazê-lo, mas essa árvore está uma coisa impressionante. E isso é o quê? Isso é mágica? Isso é só uma questão pertinente à espécie que foi selecionada? Não, isso tem a ver com a excelente nutrição que é proporcionada ao café e também a questão do sítio ser adequado, né? O sítio é muito adequado, a precipitação é muito adequada. Então, é possível produzir 2 culturas de alto valor dentro do mesmo local com sucesso. Existem outros exemplos também, tá? Falando, então, com relação à escolha de área, aqui nós temos uma área com topografia adequada, onde é possível ver que toda a área pode ser preparada com mecanização, né, com o uso de tratores no plantio, e isso tem um impacto na uniformidade das plantas, no desenvolvimento delas. Por outro lado, quando escolhe-se locais de difícil acesso, onde a mato-competição vai ser muito complicada e que também tem difícil disponibilidade de mão de obra, ou nesse caso aí que não se consegue mal ficar em pé, tá? Devido à declividade desse local, tudo fica mais complicado. Isso reflete em baixa produtividade, reflete em desuniformidade, e isso não se restringe só ao arranque das plantas. É exatamente esse arranque que vai ter uma interferência na taxa de crescimento das árvores e como que elas vão se comportar nos anos seguintes, impactando diretamente na produtividade final. Aqui um outro exemplo, né, de área imprópria, é praticamente uma paisagem marciana, onde toda a superfície do solo é recoberta de cascalho, e apesar das plantas terem sobrevivido e terem um desenvolvimento inicial aí, mais ou menos adequado, elas estão confinadas. É a mesma coisa de ter uma planta em um vaso. Então, o desenvolvimento se restringe apenas ao primeiro ano, ao arranque. Depois dos anos seguintes, o plantio tem estagnação. Isso vale para qualquer espécie. Outro exemplo aí, né, de impedimento físico do solo, onde a gente tem aí esse cascalho pulverizado na superfície, ou mesmo rochas, né, um veio de cascalho, né, uma laje aqui presente, que pode também gerar impedimentos físicos. Então, o proprietário tem que estar atento na hora de selecionar o local de plantio. Locais mal drenados também vão proporcionar mortalidade ou baixa produtividade, porque não existe oxigenação do sistema radicular. Às vezes a coisa sai no primeiro ano, no segundo ano vai normal, mas à medida que o sistema radicular vai aprofundando e vai havendo flutuação do lençol, à medida que as raízes são encharcadas, a tendência é que as plantas morram ou sofram muito. Isso afeta a produtividade. Então, fora a questão ambiental, né? Isso não é adequado plantar nesses locais sob o ponto de vista legal. Questão das geadas. Também tem um papel importante selecionar áreas que não têm propensão à geada, porque uma vez que elas ocorram, nem sempre é possível ter alguma ação no sentido de salvar a floresta. Então, essa é uma floresta de mogno africano que foi impactada com a geada desse ano. Posso considerar que se o proprietário ele tivesse feito uma pesquisa um pouco mais bem feita, ele veria que ele não deveria ter plantado essa espécie nesse local. Tudo bem que esse ano foi bem complicado, né? Variou bastante aí, a geada foi muito intensa,
mas dentro do histórico da área, provavelmente existiram outras geadas no intervalo aí de 10 anos. Questão do granizo também, é uma coisa que deve ser considerada. À esquerda, acima, nós temos uma lavoura de café, né, com árvores de cedro australiana após uma chuva de granizo forte. Essa lavoura estava completamente enfolhada, ela era linda, e isso aí foi o que sobrou depois do evento, né? Então, existem regiões do Brasil que têm muita propensão ao granizo. Então, compreender e assumir o risco de que, uma vez que ele implanta, né, a floresta dentro dessa área, isso pode acontecer. No caso do granizo, é possível fazer uma série de ações aí para poder melhorar o desenvolvimento das plantas. Na foto superior à direita, essa foto eu tirei mais ou menos em torno de meio-dia, então é possível ver as folhas que foram derrubadas das árvores e é possível ver o gelo no chão ainda. A chuva aconteceu de noite e foi tanto gelo que o gelo ainda estava presente lá no campo. Do lado esquerdo inferior, nós temos as lesões causadas pelas pedras. Né? Depois que ela bate no tronco, ela acaba criando uma lesão que pode evoluir pode acabar vir a porta de entrada, né, para fungos decompositores da madeira ou outras doenças. E do lado direito inferior, nós temos a situação da copa após o evento. Questão dos incêndios florestais também afetando a produtividade. Cada um desses eventos que eu descrevi, gente, ele tem um impacto na produtividade florestal. Em alguns casos é possível fazer alguma coisa para poder tentar remediar, mas uma vez que eles ocorrem, normalmente a taxa de crescimento dessas plantas ela cai drasticamente e essa floresta não se comportará novamente como uma floresta sadia, né? Uma floresta que não passou por esse tipo de intempérie. Isso aqui é uma floresta também de cedro que passou por um incêndio florestal. Observem que toda a serrapilheira, toda a vegetação que existia, a matéria orgânica que existia embaixo da floresta queimou e, apesar de não ter sido um fogo forte, ele afeta os tecidos de condução da planta. Quando a planta não morre, né? Porque a copa não queimou. O que aconteceu aqui foi que aconteceu um desligamento dos vasos de condução entre copa e raiz, com a seca das árvores. Então, assim, a maior parte das plantas acaba morrendo e quando elas se recuperam, não é possível retomar a produção que existia, mesmo que isso demore, às vezes, muitos anos. Com relação à precipitação, eu mostro para vocês, por exemplo, um gráfico do município de Porto Seguro, no Brasil, onde é possível ver a média geral em vermelho, em gráficos de precipitação que vão de 2012 até 2019, e a forma como que a precipitação variou durante esse período. Tá? Eu devia ter colocado um somatório aí, mas é claro que a precipitação em 2014 ela foi baixa, né? E difícil achar um ano que realmente a precipitação se comportou aí conforme a média desses locais. Então, o produtor ele tem que estar atento a esse tipo de situação para responder, seja no momento do plantio ou mesmo no momento durante a produção, porque existem situações onde a falta de precipitação pode ocasionar problemas, como os incêndios florestais, por exemplo. Questão da biologia do solo, a presença de micro-organismos no solo, cumprindo ciclos de vida e fechando os ciclos dos elementos, como o ciclo do nitrogênio, o ciclo do fósforo, o ciclo do enxofre, o ciclo do potássio. Tem uma série de micro-organismos que fazem a decomposição da matéria orgânica presente no solo, que às vezes é liberada pela própria cultura, né, seja pela queda de folha, pela queda de galhos, e devolve esses nutrientes para as plantas, permitindo uma melhora da produtividade. Então, solos sem atividade biológica normalmente têm uma produtividade muito mais baixa. Tá? São uma série, uma série de organismos, né? Sejam eles micro-organismos ou mesmo a macrofauna, que atuam nesse processo de decomposição.
Bom, eu vou falar agora um pouquinho com relação a, já que a gente já escolheu a espécie, né, nós já restringimos fatores que podem afetar, fatores edafoclimáticos que podem afetar a produção a produtividade, né, de forma geral. Eu vou entrar agora na parte que envolve a nutrição. Vou fazer isso de forma bem simplificada, até porque eu vi outros vídeos e tem cada vídeo fantástico, gente, no canal do Encontro de Gigantes. Eu tive a oportunidade de ver alguns, tem muito material, o pessoal já falou bastante sobre isso, então eu vou dar uma pincelada nesse tema, tá? Mas quando o assunto é análise de solo, ela é fundamental. Não tem como a gente implantar uma cultura sem saber o que tem ali no solo. Nós precisamos utilizar adubos para poder fazer a complementação, ou não. Muitas vezes o solo está pronto para o plantio quando você sai de uma cultura e entra com uma cultura florestal depois. Mas às vezes você pega um solo exaurido, um solo que está muito impactado, pastos abandonados, áreas degradadas que precisam de uma correção, e essa correção tem que ser fina, ela não pode ser mal feita. Às vezes é necessário 2 anos para poder colocar um sítio em condição, né, de ter altas produtividades dentro da floresta. E deve-se evitar a condição de plantar e depois fazer a correção, e depois fazer a análise de solo, porque isso afeta a taxa de crescimento da cultura ao longo dos anos. Então, eu vou discorrer um pouquinho aqui sobre a questão da análise de solo, os métodos de coleta, aí o que deve ser feito para ter controle da nutrição do seu plantio. A coleta pode ser feita, dependendo da área, dependendo da disponibilidade de ferramentas, utilizando uma cavadeira, uma sonda, né, que é essa ferramenta aqui, ou o trado holandês. Eu, particularmente, eu prefiro o trado holandês porque ele uniformiza as amostras. Toda amostra que você colhe a mesma quantidade de terra, com o mesmo critério, enquanto a sonda pode variar conforme a textura do solo e a cavadeira pode variar conforme o funcionário, a pessoa que está fazendo essa operação. Existem várias formas de fazer essa amostragem. Eu recomendo 2 pontos por hectare, e muitos profissionais recomendam um plantio fazendo um zigue-zague dentro dessa área, colhendo essas amostras de forma aleatória dentro do terreno, dentro de uma frequência, né? Então, se eu tenho 2 hectares, eu coletarei em 4 pontos. Se eu tenho 6 hectares, eu coletarei em 12 pontos dentro da área, para ter uma amostragem significativa. E é interessante que o produtor, ele trabalhe no sentido de evitar desuniformidade de áreas no momento do plantio. Tá? Então, se ele vê que tem diferença na topografia, na paisagem, na textura, na presença de impedimentos físicos no solo, ele deve separar essas amostras, ele não deve colher de forma contínua. Normalmente, eu gosto de recomendar aos clientes que eles façam módulos de 5 hectares, principalmente no plantio, com o objetivo de verificar se essas áreas têm semelhança química ou não, para que possa ser realizada uma uniformização da nutrição. E após essa uniformização, o plantio terá uma produtividade semelhante. Senão, uma área vai ter uma produtividade e outra área terá outra. Isso é muito comum aí em áreas próximas a corpos d'água, ou em áreas planas, ou comparadas com baixadas, né, de morro, ou mesmo as áreas inclinadas. Essa mudança da topografia interfere demais na parte química do solo e no desenvolvimento das plantas. Eu, particularmente, então, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de enxergar as fisionomias, de marcar pontos fixos nos locais. E eu trabalharei apenas com esses pontos, sem fazer o zigue-zague, para que eu tenha controle também da variação desses pontos ao longo do tempo. Às vezes a gente faz o zigue-zague por uma determinada razão, se coleta solo no local diferente do ano anterior, isso tem um impacto na amostra. Mas quando a gente estabelece esses pontos e trabalha sempre no mesmo lugar, é possível acompanhar a evolução. Entre os parâmetros analisados, né, tem uma série de parâmetros. Por isso, pessoal, a importância no momento de se fazer um plantio, de procurar um engenheiro agrônomo, de procurar um engenheiro florestal,
um consultor florestal, alguém que entenda disso, que entenda do que está sendo feito, tá? Porque o plantio florestal, para ter produtividade, e principalmente quando a gente fala de madeira nobre, que implica em promessas de rentabilidade, ele tem que produzir. E ele não vai fazer isso se o solo não estiver de acordo. Então, não dá para ser uma aposta. Tem que fazer a análise, tem que fazer a correção adequada. Então, tem uma série de parâmetros aí para os leigos se divertirem, lendo na internet sobre o que cada uma dessas coisas significa, posteriormente, entender que ele precisa realmente procurar um técnico. Fazer só a análise de solo e não destiná-la a um profissional da área também é um engano. Às vezes tem um cara que trabalha com a cultura anual e ele olha aquilo e ele dá um palpite, né? Ele faz uma recomendação e às vezes aquela recomendação não reflete a necessidade da floresta. Especialmente quando a questão que na cultura florestal existe a necessidade de fazer amostragem em várias profundidades, não apenas na profundidade de 0 a 20 centímetros. Tá? Isso é muito utilizado em culturas anuais, mas nas culturas florestais é fundamental entender o que está acontecendo no subsolo. Então, temos aí que entender a relação entre cálcio, magnésio e potássio também, que acabou entrando aí, a questão da matéria orgânica, os micronutrientes, a granulometria ou textura, né, que são os teores de argila e areia e silt presentes no solo, o teor dos diversos nutrientes, assim como a influência do alumínio, tá? E o pH do solo. Normalmente, eu recomendo que os meus clientes façam essas análises que foram sugeridas. Então, tem um grupo de análises para cada profundidade. Em cada profundidade, eu quero ver um determinado tipo de coisa. Tá? Então, no momento de colher a amostra, é necessário fazer no momento de mandar para o laboratório, é necessário fazer essa solicitação, não ficar apenas com a análise básica, que é oferecida pelo laboratório, porque você vai negligenciar aspectos importantes. Para vocês terem uma noção, né, eu vou colocar aqui os resultados de pesquisa do melhoramento do cedro australiano, realizados pelo professor Eduardo Furtini Neto, onde ele fez testes de elementos ausentes em plantas. Então, ele mostra aí o que acontece com as plantas em função da deficiência de cálcio. A calagem, né, que vai fornecer cálcio e magnésio para as plantas, muitas vezes ela é negligenciada na floresta. Mas não vamos nos esquecer que o cálcio é o elemento responsável por produzir, né, por ligar as moléculas de celulose, formar as moléculas de celulose que formam madeira. Então, sem cálcio não tem madeira, gente. Tá? Não deixem de fazer a calagem e manter os níveis de cálcio adequados. Mesma coisa a questão do magnésio. Olhem a diferença entre uma folha normal e uma folha deficiente. Eu já vi muita gente falar que a calagem, a planta aguenta isso, aquilo outro, mas observem esse verde da folha normal. Ela está verde assim porque o magnésio ele é fundamental na produção da molécula de clorofila, responsável pelo processo fotossintético. Então, sem a fotossíntese, não há produção de metabólitos, não há produção de carboidratos nas plantas, e ela não consegue produzir energia e produzir os demais compostos. Então, a eficiência dela vai ser muito limitada. Essa planta não vai ter um desenvolvimento normal na ausência do magnésio. E, por fim, a questão, né, do potássio. Eu estou citando esses elementos, gente, porque eles são elementos chaves aí na análise de solo, mas existem outros elementos. Mas quando a gente fala em potássio, o potássio desempenha um papel na regulação da absorção do nitrogênio e também na absorção do nitrogênio, mas também na regulação do uso dos carboidratos. Então, ele tem a ver com a eficiência da planta em usar os recursos que ela obtém. Sem potássio, não é possível ter também um bom desenvolvimento, uma boa produção de madeira. Então, tem que trabalhar aí com uma boa fonte de potássio.
a gente tá em falta, né, de muitos adubos estão faltando, muitos insumos estão faltando no Brasil hoje em dia, porque são insumos importados. Esses insumos normalmente vêm de outros países, eles têm que passar por uma logística de porto, eles não estão chegando. Então, eu gostaria de fazer um apelo aos produtores que valorizassem a produção de insumos nacionais, tá? Isso é fundamental no Brasil, no desenvolvimento, porque existe muito insumo de boa qualidade sendo produzido no Brasil, para poder evitar essas questões, né? Impedir que haja falta, que haja esse problema com demanda de adubo, de insumo. Então, correção de solo, gente. Então, eu já mostrei para vocês o papel do calcário, né, do cálcio e magnésio, né, que são constituintes do calcário, num processo que a gente chama de calagem, tá? Que é basicamente aplicar cálcio e magnésio, a forma mais barata que a gente tem de aplicar cálcio e magnésio, para suprir as demandas da planta. Ele também altera o pH. Essa alteração do pH é positiva, porque colocando o pH em níveis adequados, a disponibilidade de nutrientes aumenta muito. Isso tem um papel assim, muito relevante na produtividade. O uso do gesso agrícola também, ele revolucionou a agricultura no Brasil de uns anos para cá, pelo fato de que ele permite a retirada, né, para camadas mais profundas do solo de elementos tóxicos, como é o caso do alumínio. Então, o alumínio no solo ele compete com os outros nutrientes, ele tem também uma toxicidade, e eliminar esse alumínio do solo permite a planta produzir de forma plena. Senão, ela sempre vai estar engessada ali naquele solo, é como ela realmente está presente num ambiente tóxico. Tá? A época de aplicação, né, tem que ser antes do período das chuvas. Para preparo do plantio, nós estamos com quanto tempo, Rodrigo? Nossa, eu já estourei muito tempo, hein? Tá tranquilo? Não, Eduardo, vai no seu tempo aí, tá bastante interessante a apresentação aí. Pode ir tranquilo. Que bom. Não falta muito, não, tá? Essa parte é um pouco mais agarrada, mas daqui para frente eu vou fluir um pouquinho mais e a gente não vai atrasar muito, tá? Quando se pensa em plantio, gente, plantio é uma das fases mais delicadas, porque a muda tem que ter qualidade. A gente não pode ter formiga no campo, porque a formiga vai ficar com a muda. O plantio direto também é uma forma que pode otimizar a produtividade florestal, seja porque ele ajuda aí em aspectos ligados à biologia do solo. É necessário fazer dessecação do solo, ou seja, matar plantas daninhas, porque essas plantas daninhas vão competir com a cultura que você vai plantar. Escolher um arranjo de planta adequado é fundamental, porque se ficar muito aberto, né, se a distância for muito grande entre plantas, isso vai ter um impacto. A produtividade será baixa, porque faltam indivíduos para contribuir nessa produtividade. Mas, por outro lado, se o espaçamento ele é muito pequeno, você tem muita planta, uma planta começa a competir com a outra dentro da cultura. Então, o espaçamento também é fundamental. A questão da subsolagem, né, ou coveamento, são métodos de preparo que eu vou mostrar para vocês, que têm impacto na descompactação do solo. Então, utilizando a subsolagem, é possível descompactar o solo em camadas mais profundas, o que vai ter um reflexo no melhor desenvolvimento das raízes. Enquanto no caso do coveamento, a gente tem também um bom preparo, a gente consegue colocar todos os adubos ali, mas dependendo do tipo de solo e do nível de compactação dele, isso pode afetar o desenvolvimento da planta de alguma forma. A utilização do fósforo, elemento fundamental aí na produção de energia das plantas e para o desenvolvimento das raízes, né? Utilizar herbicidas para fazer o controle da mato-competição após o plantio, né? Antes do plantio, na verdade, para impedir que sementes se desenvolvam dentro da área. Porque uma vez que a gente mata a vegetação e expõe o solo tem um banco de solos que vai germinar. Então, é possível também fazer o controle desse banco de solos. E a questão do viveiro de espera como fator de qualidade, tá?
fator de qualidade no sentido de impedir que a muda se deteriore. É comum o proprietário ele trazer a muda do viveiro para casa, para o local de plantio, e não plantar, e ficar segurando a muda ali 1 mês, 2 meses de forma inadequada. Vou mostrar para vocês também. Então, a formiga desempenhando o papel dela aí, que é destruir tudo, o máximo possível, tá? Mostrando para vocês aí um método de preparo, né, que é a subsolagem, utilizando aí, no caso, o subsolador florestal. O subsolador florestal, ele permite já depositar o fósforo, né, um elemento fundamental no plantio, já em profundidade. E é possível variar também a fonte de fósforo, trabalhar com uma fonte de fósforo de liberação mais lenta, como o termofosfato, um fosfato de baixa reatividade, ou uma fonte mais solúvel. Então, a gente consegue entregar fósforo a curto e longo prazo para as plantas, utilizando o subsolador florestal, descompactando mais o solo. Então, aí tem um exemplo de preparo, usando o subsolador. A questão do viveiro de espera, gente, uma estrutura extremamente simples, né, que é basicamente alguns morões, pode ser feito com bambu, né, de forma que as mudas fiquem suspensas, não muito adensadas, aqui está até muito adensado, para falar a verdade, mas que corra ar por baixo, que seja possível irrigar, que esteja a pleno sol. Tá? Isso aqui foi feito com tela de pinto ou tela de galinheiro, né? A malha de 1 ou 2 polegadas. Então, aqui é legal, a muda você vai conseguir mantê-la durante um tempo. Aqui você também consegue manter com essa estrutura, né? Raízes sem contato com o chão, evitando micro-organismos. E enquanto a gente tem essas duas situações aqui, que são situações completamente erradas, porque a muda ela fica tombada, ela fica compactada, né? Todas elas juntas, isso faz com que as mudas cresçam de forma descompensada, um processo chamado de estiolamento, e esse estiolamento, ele prejudica muito a planta, porque a muda sai do viveiro pronta para o plantio, ela sai rústica, e a partir do momento que ela vai para a sombra, como nesse caso aqui, né? Ou ela fica adensada, ela perde essa rustificação. Então, ela fica muito propensa a sofrer no momento do plantio. Tá? Então, isso aqui é um investimento fundamental para quem quer plantar floresta. Olha esse caso aqui, o proprietário ainda chegou terra na muda, gente. Tá? Isso aqui, com 1 semana, está tudo enraizado no solo. Vai tirar do solo, a muda deteriora, a muda acaba. Tá? Porque ela estava toda contentinha, achando ali que ela ia se desenvolver e formando folhas, e no momento que você arranca, você derruba esse crescimento e causa um dano na muda. Tá? O plantio ele pode ser realizado no inverno ou no período de chuvas, mas isso varia conforme a região. Tá? As mudas têm que ser de qualidade. É fundamental, inclusive, que seja contratado com antecedência essas mudas. Não deixe para pegar a muda na última hora, porque nunca dá certo. Às vezes o produtor vai acabar levando sobra de muda. Métodos de plantio podem ser feitos de forma manual ou através de plantadeira. Eu, particularmente, dependendo do tamanho do plantio, eu prefiro manual, mas hoje em dia existem até máquinas de plantio. Os veranicos, eles devem ser evitados também. Atualmente, aqui na nossa região, existe o veranico entre dezembro e janeiro. E esse veranico está instalado já tem muitos anos. Então, antigamente, se plantava em outubro, novembro e dezembro. Eu não recomendo que os meus clientes plantem mais no mês de dezembro, porque ele vai ter que irrigar, ele vai ter custo para poder fazer essa operação. E muitas vezes a planta fica sofrendo com excesso de radiação, porque não chove, não tem nebulosidade, a radiação é máxima. E esses fatores, eles são fatores que criam desuniformidade dentro do plantio. A muda que enraiza, estabelece, vai embora e pega as chuvas, ela vai ter uma vantagem muito grande frente à muda que ficou sofrendo com a falta d'água ou com excesso de radiação. Então, já vi casos desde desuniformidade até derrubar a produtividade daquela floresta em função de sofrimento no momento do plantio. Então, não é brincadeira isso aí. A irrigação de estabelecimento
ela tem que contemplar pelo menos 5 litros por planta. Então, se você plantou, faltou água, você tem que entender ali, parou de chover, na verdade, né? Está faltando água, é excesso de radiação, o que é que está acontecendo com a minha muda? Então, jogar água na muda, nessa quantidade, vai ajudar. Isso é uma operação que deve ser feita entre 3, 4, a cada 3, 4 dias, né? Ou seja, é uma operação difícil, cara, e que toma tempo, né? Rouba tempo de outras atividades. A muda tem que se estabelecer. Então, gente, tubete, a gente segura o tubete, dá uma batidinha na lateral do tubete aqui e a muda pula para fora, tá? Isso aqui é fundamental. Entre as principais causas de problema de plantio que eu acompanho, que não são acompanhadas pelo proprietário diretamente, ou que são feitas, às vezes, por um caseiro ou uma equipe que não tem o treinamento adequado, é nesse momento que a floresta do cara acaba, tá? Porque se a pessoa forçar a saída dessa muda ou tentar arrancá-la à força, ela vai danificar a região do colo da muda, que é essa região aqui. Então, a qualidade da muda acaba ali. Ela não morre, ela fica lá no campo, mas o impacto sobre ela foi muito grande. Uma torção nessa parte da muda aqui pode significar a diferença entre um plantio de alta produtividade e um plantio de baixa produtividade. Então, uma atividade que deve ser muito bem vistoriada, muito bem desenvolvida. Então, aqui, ó, temos o exemplo aqui onde o funcionário está usando o que a gente chama de chucho, né, que é um bambu, com o tubete na ponta, preso a um outro pedacinho de bambu, mais fino, com a distância. Então, ele fura aqui, se desloca para frente. Quando essa ponta chega aqui, ele fura de novo. Então, é um método para poder determinar o espaçamento quando o plantio é feito em suco, né, na subsolagem. E aqui um funcionário fazendo plantio, utilizando o chucho também, né, e uma caixinha com as mudas já tratadas com solução cupinicida e sem tubetes, tá? Então, essas operações devem ser sistematizadas. Aqui nesse cantinho aqui, ó, nós temos as mudas que vieram do viveiro de espera, tem um funcionário tirando essas mudas e tem o funcionário tratando as raízes para poder destinar para a pessoa que planta. Ok? Ó, no plantio, também é importante perceber a profundidade que o plantio está acontecendo, que a muda está sendo colocada ali no local onde ela foi, onde houve a marcação. Tá? Se a raiz ficar para fora, essa muda vai desidratar. Isso é um problema de plantio. Se ficar muito fundo, pode cair terra em cima da muda e essa terra vai esquentar essa região do colo e vai gerar uma queima de coleto. Tá? Isso também é um defeito grave de plantio, responsável, inclusive, por mortalidade de mudas. Já aqui, a gente vê que o solo está na superfície do tubete, né? Está na mesma superfície do torrão aqui. Então, essa é uma situação adequada para o plantio. Você consegue ver o rastro do meu mouse, Rodrigo? Sim, tá dando. Tá. Toda vez que você acompanha na foto, tá acompanhando Tá joia. o mouse. Tá bem. Então, o plantio é bem simples. Você coloca a muda na profundidade adequada e firma a muda com o pé, chegando terra nas laterais, de forma a prendê-la. E a muda está plantada. Agora é necessário água. Tá? Eu não estou entrando em pormenores de preparo. Vocês viram que eu não falei em pormenores de análise de solo, não falei em pormenores de plantio, de preparo, porque senão não ia dar tempo, né? Já estou atrasado. Mas aqui a questão da irrigação, existem vários métodos para proteger mudas após o plantio. Então, aqui é uma irrigação sistematizada, utilizando pipa. É possível fazer irrigação, seja através de bicos gotejadores, ou através dessa irrigação com mangueiras, ou mesmo trabalhar com técnicas de mulch, como aqui é o protetor de mudas, né, que impede que a radiação pegue no coleto da muda. Então, ele otimiza muito, ele ameniza muito a situação, né, no plantio para a muda. Então, com relação a tratos culturais, né, uma vez que você plantou, não pode ter mato competição até o momento que essa floresta se desenvolver e sombrear a área. O maior matador de mato é sombra, tá? Então, quando a gente planta a floresta,
quanto mais for o seu zelo no sentido de evitar a presença de plantas daninhas, melhor, e fazer os cuidados, né, de adubação, melhor será o desenvolvimento da floresta. Consequentemente, vai sombrear mais rápido e o mato não vai se desenvolver mais. Tá? Então, a partir do momento que você plantou, faça o controle de mato competição adequado, porque se você não fizer, vai dar 3 anos o seu plantio não fecha, dá 4 anos o seu plantio não sombreia ainda, 5 anos não sombreou e você está tendo custo, tá? No final, isso custa muito caro, não só por causa do dinheiro desprendido, mas por causa do impacto que isso vai ter na produtividade dessa floresta. Derruba a taxa de crescimento dela. Então, aqui tem desde técnicas, né, de arranquio manual, no caso aqui é cipó, né, que a pessoa pica a raiz e arranca o cipó, passando por roçadeira, passando por implementos, né, no caso aqui tem uma roçadeira ecológica, até o uso de herbicidas. O problema do herbicida é que não pode pegar na muda. Se pegar na muda, você vai ter a contaminação. Então, aqui é claro, é nítido, já vê que as folhas em desenvolvimento, elas já apresentam essas ondulações, ligadas aí à fitotoxicidade do herbicida e também alterações da cera. Tá? Em casos mais severos, a muda seca mesmo, mata ponteiro. E matar ponteiro de muda florestal não é bom, gente, porque afeta a forma. Adubação, né? Essa adubação exemplar, tá? A adubação deve ser feita aqui após o desenvolvimento de alguns pares de folhas da muda, porque isso indica que houve desenvolvimento do sistema radicular e, consequentemente, a muda tem condição de absorver esses adutos. Tá? Então, não adianta plantar e adubar, por exemplo, com nitrogênio ali na hora, o famoso 20-0-20. É necessário esperar o estabelecimento da muda para fazer essa adubação, para que ela possa aproveitar. Senão, você pode simplesmente estar jogando esse adubo fora. Aqui a quantidade está até meio exagerada, viu, gente? Mas é só para fins didáticos mesmo. A dose, quem vai determinar é o consultor de vocês, baseado na análise de solo. A desrama é também uma atividade que vem acontecendo de forma descontrolada dentro da floresta e afeta demais a produtividade. Por quê? Porque o objetivo da planta é vegetar, ela quer fazer fotossíntese. Quanto mais galhos e folhas a planta tiver, mais ela vai produzir. Só que o galho, ele tem um problema que ele pode afetar a qualidade da madeira. Mas isso tem que ser muito bem compreendido, de forma a realizar a poda no momento correto e na intensidade correta, para que não haja dano no desenvolvimento da floresta, seja momentâneo ou seja no desenvolvimento duradouro, ao longo do ciclo de cultivo. Eu já acompanhei casos de clientes que já chegaram até matar a floresta, por causa da compulsão espalhada na internet, né? Existe eu não sei explicar, mas é quase um plástico bolha mesmo. O pessoal fala, plantei floresta, tem que desramar, tem que desramar. O pessoal sai arrancando galho de forma descontrolada, tá? E isso é muito ruim para o desenvolvimento da floresta. Eu preciso trocar esse plástico bolha aqui por um poppet, né? Que é a moda agora, é o poppet. Para vocês terem uma noção, aqui, quando eu estava desenvolvendo a solução nutritiva do mini jardim, eu fiz um teste de hidroponia, onde nós plantamos mudas para fazer um manejo de mini jardim e para entender qual seria o manejo mais adequado. Então, aqui é um tratamento, aqui é outro tratamento. Nos dois tratamentos foi realizada a poda de condução das matrizes para brotação. Observem que a poda foi leve e observem que a poda foi pesada. É nítido que, nesse caso aqui, a mortalidade de raízes foi severa. Então, quem tem interesse em plantar a floresta tem que entender que o que ele tira em cima morre embaixo. Tá? Existe uma conexão entre o sistema radicular e a copa das plantas. Então, toda vez que ele faz a supressão da copa, ele também está fazendo a supressão do sistema radicular. Então, a planta deixa de produzir. Isso custa muito caro para ela. Ela vai perder muito tempo para poder restabelecer esse sistema radicular e a média será derrubada. A taxa de produção vai ser derrubada. Quanto aqui teve mortalidade, mas foi bem menos. Né? Questão dos galhos. O galho que não pode ficar na planta, gente,
é o galho que quebra e lasca a planta, tá? Aquele galho muito pesado, desengonçado. O galho que morreu e secou e ficou esse toco aqui, isso deve ser retirado. Ou galhos que tiram a forma florestal da planta, impactando diretamente na produtividade. Às vezes a planta tem um volume, mas aquele volume não é útil, porque ela é toda torta. Você vai pegar aquela planta e colocar ela numa serra, ela não tem aptidão para serraria, ela vai ter que virar lenha, tá? Simplesmente porque a condução da planta à desrama não foi feita de forma adequada. Isso vale também para qualquer espécie. Uma vez que você interrompe o galho, você tem a formação do tecido sadio na sequência. Então, aqui, ó, o local onde a desrama aconteceu, né? Até houve um ponto aqui de decomposição, mas isso acontece lá no miolo da árvore, né? A desrama, enquanto a planta ainda é novinha. E depois o tecido se desenvolve normalmente em volta, sem dano para a madeira em produção. Isso aqui é o que a gente chama de clear wood. Já quando a desrama não é realizada, a madeira ela tem uma série de defeitos. Aqui, desde defeitos causados pelo nó morto, que cria aí um problema de resistência mesmo na madeira, tá? Até a entrada de fungos decompositores, que causam aqui essas alterações, tá? Devido ao processo de fermentação que eles causam. Então, gente, a desrama ela pode ser feita até 1/3 do volume de folhas da árvore, de preferência no período de inverno, quando a planta não está vegetando. Quando ela está vegetando, isso aqui é igualzinho caminhão na subida, tá? O caminhão está muito pesado, ele precisa subir o morro, ele não pode frear, porque se ele frear, ele vai parar, ele não sobe mais, tá? Então, uma desrama muito pesada faz o caminhão frear, tá? A planta tem que chegar lá no alto do morro para ela poder conseguir a produtividade daquele ano, já que árvores têm um crescimento muito ligado aí ao ano agrícola, à precipitação, tá? Então, ó, exemplo de planta no inverno, onde a poda já pode ser realizada, mas que ainda tem copa, né? Isso, no caso, é uma espécie perene, né? O cedro australiano. E aqui a gente já tem a situação mais adequada para a realização da retirada dos galhos, onde não existe folha nenhuma na planta, então o prejuízo é mínimo. Mas isso deve ser compreendido dentro da operação, porque também não dá para fazer tudo de uma vez, né? Tem que começar um pouquinho antes para poder chegar nesse ponto aqui, sem correr o risco de entrar nas chuvas ou na precipitação. Nas chuvas ou na brotação das folhas. Então, ferramentas adequadas para desrama, tá? Temos serrote, o exemplo do serrote de poda, retirada do peso do galho, preservação das estruturas de regeneração do galho, no caso aqui, parece uma batatinha aqui que o pessoal fala, esse aqui é a crista e esse aqui é o polar. São essas estruturas que fazem a regeneração do ferimento, proporcionando um fechamento rápido e limpo, tá? Então, observe aqui a remoção, né, do colar e da crista de um galho. O corte do galho deveria ter sido feito aqui, com essa área, mas quando você faz o corte rente e remove a estrutura, você dobra a área de lesão, removendo a estrutura de regeneração. Então, isso aqui ia gastar 3 meses para fechar, agora vai levar 9. Tá? É necessário saber o que está sendo feito. Então, eu faço um apelo aos produtores que acompanhem seus funcionários no momento de fazer essa realização. Então, ó, aonde se remove a estrutura de regeneração, fica um ferimento muito grande, gente, demora muito tempo para fechar. E a madeira no ponto ali que ficou aberta, ela vai entrar em decomposição. Ela vai apresentar muito mais mancha do que precisaria. Tá? Porque também um cuidado aqui com a qualidade do corte que está sendo realizado, né? Evitando embiras, que são essas tiras de casca, porque aqui a planta também vai ter ponto de decomposição e ela vai ter que fechar, investir energia fechando isso daí, ou mesmo galhos muito pesados que acabam estilhaçando e impactando aí na madeira. Tá? Ó, eu vou ser breve também com relação a isso daqui, eu já estou quase acabando, tá, Rodrigo? Pedir o pessoal aí para não desesperar, mas esse é um dos pontos principais com relação à apresentação, porque tem a ver realmente com a parte da produtividade.
Então, aqui, eu estou mostrando para vocês um exemplo de inventário de 2 cultivares de cedro australiano, tá? Eu não vou citar nome porque não vem ao caso, mas esses cultivares, eles têm desenvolvimentos semelhantes, entretanto, eles foram plantados ao mesmo tempo, mas em áreas desuniformes, em áreas mal corrigidas, em áreas que no momento do preparo não se observou essa desuniformidade, né? Porque foi feito muito rápido. Então, observe que o gráfico superior, nós temos plantas, uma grande quantidade de plantas, tá certo? Com um diâmetro de 11,36 centímetros, tá? E uma pequena quantidade de plantas aqui entre 2 e 9 centímetros de diâmetro, tá certo? Então, a maior parte das plantas está variando aqui entre 11 centímetros e 13 centímetros de comprimento, de diâmetro, perdão, tá? E esse lado aqui, a gente consegue ver a quantidade de plantas. Então, eu tenho 298 plantas com 11 centímetros, 163 com 13 centímetros. Considerando que esses materiais têm desenvolvimento semelhante, observe o outro material genético que foi plantado numa área melhor, né? Ele deu sorte de cair numa área melhor, aonde o desenvolvimento está variando entre 11 centímetros de diâmetro até 19,6 centímetros de diâmetro. E a maior parte das plantas está com o diâmetro de 15,5, tá? Ou seja, em áreas bem corrigidas, em áreas onde existe um controle da produção, de todos esses critérios que eu citei até agora, a produtividade é maior. E ainda a gente ainda tem uma grande quantidade de plantas aqui de diâmetro superior, olha só. Eu somo isso aqui, dá praticamente a quantidade de plantas aqui presente no outro material genético. Essas plantas mortas aqui, para vocês não assustarem, gente, isso aqui é após um desbaste que foi realizado, tá? Por isso que tem uma grande quantidade de plantas mortas, porque isso foi computado no inventário como mortas. Mesma coisa, ó, quando a gente fala de produtividade. Aqui eu tenho as classes, né, que eu mostrei antes, tá? Então, a classe 1, que é aquela classe lá que tem desenvolvimento pequeno, né, em torno aqui de 2,4 centímetros de diâmetro até 13,6 centímetros de diâmetro. Né? Totalizando no sítio aqui 556 árvores. O volume por hectare, né, considerando o volume de 1 hectare desse material genético deu 29,2. Tá? E a taxa de crescimento desse material genético foi 8,1. Essa é uma produtividade considerada baixa para esse material genético. Já, por outro lado, eu tenho aqui, ó, no outro material genético, esse material está com 3,6 anos, tá? Eu tenho aqui mais ou menos a mesma quantidade de plantas, 601 plantas, tá? Mas eu tenho aqui uma contribuição do volume por hectare muito maior, gente, 61,2 frente a 29, é o dobro, tá certo? E dentro dessa idade, se eu divido isso aqui por essa idade, eu já obtenho uma taxa de crescimento, né, que é um incremento médio anual, metro cúbico por hectare ano, de 17. Ok? Então, também é praticamente o dobro. Ou seja, uma boa correção dentro dessa área teria proporcionado um desenvolvimento uniforme, talvez até maior para os dois materiais genéticos, considerando que eles têm taxa de crescimento semelhante. Tá? Os desbastes, gente, eles são fundamentais porque eles são necessários na floresta em alguns momentos para o desenvolvimento e formação do fuste, que é o que é a parte útil do tronco, ou seja, a planta tem que ser estimulada em crescer em altura para produzir, tá? E no caso dos materiais genéticos seminais, também existe muita desuniformidade dentro da população. Então, essa população, você tem plantas muito grossas, quase com potencial genético de clones, mas você tem plantas muito ruins, então você tem que adensar, às vezes, para você poder conseguir selecionar e ter um stand bom no final. Tá? Então, eu coloco mais plantas para eliminar as ruins e ficar só com as boas.
Aqui eu vou dar um exemplo, tá, de plantio feito aí no espaçamento de 3,5 por 3,5, tá, com 816 plantas por hectare. E isso aí é uma área de 1 hectare, é um desenho em escala. Observem aí que com 4 meses é normal você ter aí em torno de 5% de mortalidade, tá? Dado tudo certo, viu, gente? Plantou direitinho, teve um bom desenvolvimento, teve uma boa uniformidade, foi feita irrigação, adubação, tratos culturais. Com 3 anos, já é possível ver quem é quem ali dentro do plantio. Qual planta é boa e qual planta é ruim. Então, eu sugiro para o cliente que, nesse momento, ele já faça um desbaste dentro dessa área, com o objetivo de evitar a produção de madeira inútil. Às vezes, aquela planta não tem taxa de crescimento, você vai produzindo volume, e no final, aquilo vai virar madeira para você mover. Tá? Ela não tem taxa de conversão para madeira serrada. E, dependendo dos casos, dependendo da espécie, até também não tem aceitação como lenha. Tá? Em caso de eucalipto, em mogno, né, é possível, às vezes, fazer, mas isso são oportunidades de venda. Então, é bom evitar a produção de madeira que não tem taxa de conversão para serraria. Então, feito esse desbaste, eu consigo aumentar aí a qualidade do meu sítio, selecionando só plantas superiores, ok? E aumentando a área entre essas plantas, porque à medida que elas vão crescendo, elas vão competir. A competição trava o desenvolvimento da floresta também. É muito comum você ver floresta estagnada porque não passou pelos desbastes adequados em função do espaçamento plantado. Né? Antes do segundo desbaste, aí, então, né, a floresta está com 8 anos, eu tenho aí, então, esperado já um volume de madeira que possa atender serraria. Nem sempre isso é possível, tá? Tem a ver aí com oportunidade de venda, tem a ver também com a qualidade do sítio, né? E do comportamento da espécie no sítio, mas muitas vezes é possível utilizar essa madeira já com 8 anos. Até o segundo desbaste, né? Finalizando aqui com 300 plantas por hectare. Essas 300 plantas, essas sim, essas terão o desenvolvimento pleno agora dentro do sítio que tem espaço que comporta essas plantas para a produção florestal. Né? 300 plantas por hectare é considerado até por muitos, muita planta ainda. Tem gente que gosta de trabalhar de 150 a 250 plantas por hectare. Mas fica aí essa proposta. Tá? Eu já vi esse sistema funcionando bem. Então, né, o corte final, nós temos plantas aí bem isoladas, plantas crescendo plenamente. Não houve estagnação de crescimento em função do plantio escolhido. Tá? Então, está aí um exemplo de desbaste para vocês. Com relação à colheita, gente, a colheita também ela pode ter um impacto muito grande na produtividade, principalmente em produtividade da serraria. Porque se a colheita não é bem feita, ela atrasa todos os processos na serraria e acaba encarecendo o processo, né? Encarecendo a produção da madeira. Por outro lado, o motosserrista também destreinado, ele também pode estragar essa madeira no momento da colheita ou deixar muita parte útil da floresta ali ainda presente. Então, é necessário acompanhar esse processo também bem para não ter problema. Então, ó, feita a colheita, tem o transporte de toras. Essas toras, elas devem ser colocadas aí, por exemplo, no caso aí, uma linha multilâmina para processamento de madeira. Isso é uma serraria de embalagens. O impacto da forma, da velocidade como é feita a alimentação dessa serra tem muito a ver com a produtividade. É muito rápido, então não pode faltar madeira. Dessa forma, a colheita tem que ser encadeada com o processamento e encadeada também com a secagem, certo? O processamento, ele também vai ter muito a ver com a produtividade quando a gente fala do processamento da madeira em serra-fita, ou multilâmina, ou mesmo motosserra, por causa da espessura do corte. Se a serra não faz um corte fino, não faz um corte ajustado e bem, como é que eu posso dizer assim, ela não produz ali uma peça bem feita, você terá perda também desse material. E essa perda, em alguns casos, pode ser drástica, implicando até na perda da venda mesmo, porque a peça sai desbitolada, a pessoa não consegue utilizar aquela peça. Tá?
Então, esse é um exemplo aí da serraria da Bela Vista Florestal, aqui do lado da FUSH, né? Quem tiver interesse em conhecer, aqui que eu faço treinamentos nessa parte de serraria, secagem, e a marcenaria já está logo do lado aqui, e a FUSH está logo aqui na frente. Tá? Então, tudo muito próximo, quando a gente vai falar de treinamento. Um prego numa tora, gente, ele para a serraria um dia. Tá? Pode parar a serraria um dia. Dependendo do dano que acontecer, em função do fato de que a serra pode ser danificada, pode machucar o operador, causando um acidente gravíssimo, né? Deixa a serra completamente desdentada. Vocês estão vendo? Isso aqui é um preguinho aqui, ó. Olha o que aconteceu com a serra. Tá? Para a serraria. Se você não tem ali o coração da serraria funcionando bem, laminação e afiação, às vezes o cara não tem uma serra para colocar lá na máquina. Então, isso tem impacto grande na produtividade. Aqui o exemplo da madeira, né? Eu vou tentar passar isso um pouco mais rápido, mas só para mostrar para vocês o impacto que a idade tem na produtividade. Quanto mais velha é a árvore, mais maturação ela tem. Observe como é que a madeira aqui ela é mais vermelha do que a madeira que está na parte mais externa. Essa madeira que está na parte mais externa, ela é uma madeira que contém mais açúcar. Então, ela é muito mais propensa a bloqueadores e também a defeitos, porque ela ainda não está consolidada. Por outro lado, a madeira que está aqui no miolo também é da época que a planta era fininha e ficava balançando. Então, a madeira mais adequada é a madeira que está presente aqui entre, né, a uns 10 centímetros de diâmetro aqui, até chegar no alburno, nessa parte branca aqui de fora. Tá? Então, essa é a madeira que a gente quer produzir realmente, a madeira que tem boa taxa de conversão. Para isso, a tora tem que ter diâmetro, gente. Tora fina não dá produtividade. Então, ó, aqui tem diferentes tipos de cortes, para diferentes tipos de finalidade também. Aqui é o resultado, né, do processamento da multilâmina. Observe que a gente tira desde peças com miolo, tá, até peças que passam por casca. Aqui, ó, tem bastante casca aqui ainda. Então, peças finas vão ter um rendimento baixo. Esse rendimento, quanto menor é o diâmetro médio da tora, menor é o rendimento. Tá? Aqui também exemplo do processamento de multilâmina. Até, pessoal, que a gente chega aqui na cereja do bolo, que é a secagem. O capricho na produção das pilhas e o controle da secagem vai determinar a qualidade que essa madeira terá no final desse processo todo. Então, eu comento com os produtores de madeira para que eles passem a olhar para as suas florestas dessa forma aqui, que eles parem de enxergar árvores e eles comecem a enxergar mais madeira. Tá? Qual que é a diferença disso, gente? Porque até chegar nesse ponto aqui, até você serrar a madeira, ter uma madeira padronizada para um processo de secagem que vai minimizar defeitos, tem muita água para passar debaixo da ponte. Tá? Então, concentrem-se mais na produção da madeira do que da árvore propriamente dita. Muita gente tem apelo, tem que desbastar. Não vou desbastar, estou com dó. Tá certo? Então, e tudo isso tem um custo no final do processo. O capricho nas pilhas, né, e na montagem, ele tem um reflexo na qualidade do que vai ser produzido, porque a secagem, ela acentua todos os defeitos que a madeira tem, quando mal feita, mas ela também pode neutralizar esses defeitos quando bem feita. Então, uma boa secagem é muito parecida aí com a produção fazer um churrasco ou fazer um bolo, tá? Se o churrasqueiro é bom, o churrasco ali no final todo mundo vai ficar satisfeito. Mas se o churrasqueiro é ruim, vai ser uma tragédia, tá? Mesma coisa do bolo também. Então, aqui é um exemplo dos processos que eu uso para poder acompanhar produtores que têm estufa, mas não têm controladores. Então, esse é um método, né, que a gente utiliza para poder atender esse pessoal menos tecnificado, até o pessoal que tem estufas mais bem, estufas muito tecnológicas, né, onde se tem controle de todos os parâmetros da secagem, e isso aí, assim, é o filé, né, permite você realmente fazer uma secagem excelente, como é o caso desse equipamento aí da Mahari, né. Ó,
Então, aqui, gente, ó, o bolo deu errado, tá? Churrasco mal feito. Observem aqui, ó, trincas, tá? Encanoamento, rachaduras, principalmente aqui, ó, em função de nó, né? Onde não ocorreu o manejo florestal, tá? Trincas de medula, porque a pessoa que serrou não soube acondicionar essa medula, tá? Ou a gente tem uma madeira assim, tá? Um filé de madeira, igual essa madeira que o professor, o professor de melhoramento genético, ex-professor de melhoramento genético da Universidade Federal de Lavras, né? O Sebastião Rosado, tá mostrando nessa foto, tá? E que posteriormente é a madeira que é destinada à produção de móveis e objetos de alta qualidade, que realmente valoriza a madeira, né? Aqui que realmente o investimento realizado vai aparecer, né? Diferente dessa situação aqui, tá? Então, eu acho que é isso. Eu agradeço a paciência de vocês. Peço desculpa, Rodrigo. Estourei demais o tempo, mas eu acho que a gente falou bastante coisa. Foi importante. Eu quero terminar, então, agradecendo ao Rodrigo, agradecendo ao Nicolas, que foi muito legal, né? Ele me ajudou em tudo que eu precisei. Agradecer à Verde Agritech, que é uma empresa que eu já conheço há um tempo, que eu já utilizo e recomendo os produtos deles. E aos consultores do agro, que eu faço parte do site, né, como consultor. Se vocês tiverem interesse em me encontrar, vocês podem procurar por mim lá na plataforma ou diretamente através dos meus contatos. Eu estou em todas as redes sociais, tá? Então, procurem aí no Instagram, no @Fuste Consultoria. Eu estou trabalhando agora no desenvolvimento de materiais para o YouTube, onde eu começarei a fazer aí treinamentos e vídeos dentro da parte de marcenaria, na parte de serraria, viveiro, no sentido de orientar os produtores, tá? E fica a dica aí também para vocês procurarem madeira em pé. Quem tem plantio e tem interesse em aparecer, tem interesse que as pessoas tenham acesso à sua informação enquanto produtor, cadastrem o seu plantio no madeiraempé.com.br. É uma oportunidade de aparecer dentro do mercado para a venda da madeira. Desde muda até a floresta no momento final, gente, porque floresta, o setor florestal, ele trabalha com planejamento, tá? A empresa que vai montar uma serraria, que vai montar uma planta grande, ela faz uma pesquisa numa determinada região, ela já quer saber quem está plantando, quem está no meio do ciclo, quem está no final. Então, o Brasil não tem esse tipo de informação. Por isso fica aí o apelo para que vocês se cadastrem no sentido de fortalecer o nosso setor, tá bom? Quem tiver interesse, então, deixa lá no @Fuste Consultoria, na foto referente aí ao evento, né, o Encontro de Gigantes, um comentário que depois eu vou enviar a apresentação e outros materiais. Pessoal, muito obrigado e boa noite para vocês. Ô, Eduardo, a gente te agradece, vou te falar, a apresentação foi um pouco mais extensa, né? Mas ficamos ainda dentro do tempo, tá? Então, mas deu para esclarecer bastante coisa, então uma apresentação muito completa, eu tenho só que agradecer aí pela Verde, o pessoal já está ali no bate-papo te agradecendo e também falando da sua apresentação incrível, aí, muito esclarecedora, obrigado, tá? A Cristiane aí citando aí. E eu gostaria de dar algumas informações aí, gente, que toda semana a gente faz um encontro com os gigantes, tá? No próximo encontro com os gigantes, a gente vai ser um encontro com os gigantes também especial, tá? Voltado para essa parte do consultores do agro, tá ok? Vai ser na próxima terça-feira, tá? Que vai acontecer no dia 11/11, às 19 horas, e o tema será a estratégia de sucesso do manejo de pastagem, tá? O convidado é o Hanai Doreto, tá? Ele é zootecnista e mestre em agronomia pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp Campus de Jaboticabal. Eduardo, eu gostaria de fazer pelo menos uma pergunta aqui. Eu sei que a gente extrapolou um pouco o tempo, mas eu gostaria de fazer pelo menos uma pergunta aqui. Sim. A gente sabe que o mercado florestal, aí, de uma certa maneira, ela depende, nos primeiros anos, pelo menos no primeiro, segundo ano ali, de uma adubação um pouco mais
mais acentuada, depois a gente não tem tanta parte de adubação, porque a floresta, como você mesmo falou, ela meio que acaba fechando, né? E como você vê, você meio que citou alguma coisa no meio da parte de adubação ali, como que você vê hoje as commodities, tá? Que normalmente vem tudo de fora, que está com os preços absurdos, né? Vendo também que todos esses commodities que vêm de fora são commodities, são fertilizantes de rápida liberação, que vai muito ao contrário do que uma floresta às vezes necessita, né? De liberação gradual, frente a produtos nacionais, tá? Com valor ali relativamente mais interessante, um benefício ali de repente mais interessante também, e com uma liberação mais gradual, voltado basicamente para uma liberação durante um ano de cultivo, alguma coisa assim, e levando em consideração, então, a floresta, que é o que a gente, na verdade, está comentando aqui hoje. Sim. Fora a logística, né, Rodrigo? Que a logística também é uma coisa muito importante dentro desse processo. Às vezes, você tem um produto que você quer sugerir e você não tem logística para poder entregá-lo. Então, as empresas nacionais, elas têm uma vantagem muito grande em função disso, porque a gente não está falando de porto, não está falando de um monte de coisa, mas eu acho isso fundamental para o desenvolvimento do Brasil. E acho que os produtores eles têm que buscar isso cada vez mais, porque existem tecnologias nacionais, seja aí dos termofosfatos, ou mesmo dos silicatados, né? Nós temos aí o silicato de potássio, inclusive a Verde Agritech tem um produto que eu acho fantástico, que eu sempre recomendo, que é o K-Forte, porque a potassagem ela deve ser muito bem feita, não é uma coisa que deve ser desprezada. E a compreensão disso, Rodrigo, por parte dos produtores, especialmente do pessoal mais leigo, que é grande parte dessa... assim, a maior parte dos produtores, eles não têm o conhecimento florestal aí que poucos têm, no caso seriam as grandes empresas, da importância do que deve ser feito. Enquanto as grandes empresas estão investindo pesado aí em adubações, utilizando potássio, utilizando micronutrientes, às vezes o pequeno produtor ele fica com a impressão de que ele fez tudo que ele pôde, mas ele não fez, né? Ele deixa por fazer, porque ele procurou um produto, ele recebeu a indicação do produto convencional, como por exemplo o KCL, e ele não tem às vezes a malícia, né? Ou a indicação de procurar um produto aí de alta qualidade, como é o caso do K-Forte, por exemplo. Sim, e até a maioria das empresas grandes aí que a gente está comentando também, a oscilação de preço, né, de fertilizantes convencionais, quando você aumenta, às vezes, o custo de produção ou o custo de uma adubação numa empresa, mesmo grande, né, de, às vezes, R$ 1 por hectare, já é uma coisa que, às vezes, até inviabiliza até a aplicação de um produto, de um fertilizante, muitas das vezes. Mas essa questão da nutrição, ela é muito importante, porque ela tem impacto em cima das questões, seja do desenvolvimento, mas também ligadas à presença de pragas e doenças dentro dos plantios. Então, não pode desleixar, a gente não pode ter uma adubação desbalanceada dentro do plantio. Não é só colocar adubo, tem que colocar o adubo na proporção adequada. E cada espécie tem um pré-requisito, né, para a gente poder com trabalhar. Certeza. Você pega, por exemplo, o eucalipto, você não colocar, de repente, boro, né, que é uma cultura bastante exigente de boro, e você quebrar a dominância apical de um eucalipto, atrapalhou tudo. Floresta morre, né? Em caso de déficit hídrico muito, muito grave, a floresta chega a morrer. Sim. Então, assim, eu acho que o pessoal deve pensar que gasta-se um pouquinho mais no início, mas é um investimento correto a se fazer, porque é com o investimento na nutrição que a gente consegue minimizar impactos ambientais, como o uso do herbicida, que a gente consegue manter as taxas de produção alta e a sanidade da floresta alta também. Uhum. Então, assim, não tem preço. Depois custa mais caro. A verdade é essa, né? Seja porque você produziu menos ou porque você teve custos que você não esperava. Sim. Eduardo, tem uma pergunta aqui, a gente vai fazer essa, depois a gente vai acabar encerrando, mas é uma pergunta que surgiu aqui para um participante. O Edmar Fernandes perguntou que gostaria de saber
vocês como está o mercado de madeiras nobres tá, nos tempos atuais e o que ele espera para o futuro do mercado. Tá. Olha, isso assim, é uma incógnita, mas é muito promissor, tá, Edmar? Porque a pandemia acelerou esse processo. Existia o maior concorrente das madeiras, das florestas plantadas, são as florestas nativas. E o principal objetivo da floresta plantada é exatamente reduzir o impacto em cima dessas florestas. Então, a competição é direta. O pessoal que produz nativa não quer parar de cortar. E eles com a pandemia, houve uma redução do limite de aceitação do mercado externo. O mercado começou a aceitar cortes piores que antes eram destinados ao mercado nacional, tá certo? E o pessoal está exportando mais, está ganhando muito dinheiro, mas o mercado nacional ficou na mão. O preço da madeira de nativa no Brasil subiu demais e praticamente inviabilizou uma série de processos industriais, desde as pequenas marcenarias até grandes empresas. Então, isso trouxe à luz as florestas plantadas. Eu tenho clientes que produzem madeira, né, serrada e seca, onde a procura quase triplicou e o preço da madeira praticamente dobrou. Tá? Mas ainda falta um período, né, para a gente realmente consolidar a floresta plantada para esses usos nobres no Brasil, como a preferência do brasileiro. O brasileiro, enquanto consumidor, ele não sabe optar. Ele faz a opção errada. Ele prefere comprar, por exemplo, uma mesa de uma espécie que vem da Amazônia, né, de extrativismo às vezes ilegal, porque aquilo tem um status, né, uma peça muito grande, do que fazer uma escolha consciente e comprar uma madeira, às vezes certificada, proveniente de reflorestamento, que não teve impacto no meio ambiente, que é o que o europeu normalmente cobra, por exemplo. Então, essa preferência pelo consumo, essa educação no consumo, ela vai ter que acontecer. Os marceneiros, o mercado consumidor também vai ter que testar a madeira, no sentido de valorizá-la mais, e os produtores e a oferta dessa madeira ainda tem que subir bastante, porque a produção ainda é pequena. Tá? Com a produção pequena, não é possível atender todo mundo, o mercado ele não se consolida. Tá? Então, assim, a madeira é muito promissora, os preços de vendas melhoraram muito, os preços são altos, mas é muito importante que os produtores fiquem atentos com a questão desse preço, porque uma grande parte desse preço tem um componente de custo. Tá? A madeira ela tem aquele preço, mas é porque ela custa também caro para produzir. Não vamos pensar que isso é só faturamento, né? Que isso é só margem de lucro. Então, fazer a produção correta, fazer a produção bem feita, dentro disso que eu e o Rodrigo estamos discutindo aqui, de fazer uma boa nutrição, ter boas taxas de crescimento, permite que você produza madeira de alta qualidade com custo baixo. É isso que faz a diferença. Isso é agricultura, gente. Na agricultura, o produtor sempre ganha produzindo barato, né? É aí que fica a margem de lucro, porque se fica muito caro a produção da madeira também, por uma série de fatores, entre eles a baixa produtividade, né? Isso às vezes assusta o produtor. O produtor às vezes não está preparado para isso. Quando ele entra no mercado, ele acha que aquele preço que está sendo vendido a madeira é lucro. Tá? Mas, na verdade, aquilo é faturamento, tem que descontar um monte de coisa ainda. Então, estejam atentos a isso. Busquem um consultor e façam certo desde o começo, porque floresta não dá margem para erro. Sim. Eduardo, só tenho que agradecer, muito obrigado aí pelo encontro com gigantes hoje, tá? E a casa está aberta aí. Tá joia, agradeço demais. Aberto, sempre que você precisar da Verde, estamos aí, tá ok? Aqui Obrigadão, também. obrigado, gente, todo mundo que participou. Tá Tchau, bem, gente. Um abraço a todos, até. Até, tchau, tchau.